Sabe, eu já fui cristão. Eu já frequentei a igreja com a minha família quando novo. E por muitas vezes eu amava estar naquele lugar, porque quando criança a gente se diverte e quando tem coleguinhas. E eu também gostava de ouvir a palavra de Deus, eu gostava de saber que Deus era amor, que Deus cuidava de mim. Só que um dia, os meus pais, que eram diáconos da igreja, foram convocados, e eu também, para uma reunião de membros. Uma reunião de membros é quando tem os membros lá, os diáconos, os presbíteros e os pastores, e fazem uma reunião sobre as coisas da igreja. E aí o pastor da igreja nos convidou para estar lá. Só que ao chegar lá, ele falou que havia um problema na nossa família que precisava ser resolvido ali na frente da igreja. Ele olhou para mim e olhou para minha mãe e para o meu pai e disse que eu era uma criança que tinha um jeito muito afeminado. E ali, eu com 10 anos, eu não compreendi o que eles queriam falar sobre aquilo. Mas a minha mãe e o meu pai compreenderam e me explicaram quando eu cheguei em casa que eu não podia ter aquele meu jeitinho, aquela minha vozinha, que nada daquilo era de Deus, porque foi isso que eles falaram lá, que eu não era um menino de Deus, que eu estava indo para outro caminho. E aquilo lá me feriu a minha família. A igreja me feriu. Eu era nova convertida na igreja e estava indo com as roupas que eu tinha, pois não tinha dinheiro para comprar roupas novas, porque eu estava desempregada naquela época. Até que um dia, uma irmã veio a mim e me disse que eu não podia ir na igreja com aquelas roupas, pois porque eu estava escandalizando, e que até o seu marido não podia mais ir na igreja por causa das minhas roupas, porque eu usava aquelas roupas. E eu fiquei com vergonha e muito triste. Me sentia a pior pessoa do mundo e nunca mais voltei à igreja. Aquele dia, a igreja me feriu. Eu amava ir aos cultos. E já estava em alguns ministérios e tudo, e já estava na igreja por muitos anos já. Mas um dia, um membro da igreja me viu na rua com pessoas não cristãs, que por sinal era minha família. E devido às músicas que eles ouviam e também algumas bebidas que eles estavam nas mãos, o irmão disse para os filhos que eu estava endemoniada. E também relatou para o pastor e para o restante da igreja. E a partir daquele dia, os olhares de reprovação nos cultos foram demais, os olhares de desprezo, tudo em cima de mim. Ninguém conversou comigo, ninguém olhou nos meus olhos, ninguém me mostrou o que eu tinha feito de errado. Aquele dia, a igreja me feriu. Oi, gente de Deus! Tudo bem com vocês? Joinha aí. Quanto tempo que a gente estava sem vídeo de gente de Deus aqui, né? Pra você que tá chegando agora, meu nome é Jaciane Campos e eu falo um pouquinho de Deus aqui no canal também. Além de falar de outras coisas, eu também falo de Deus porque eu fui chamada para isso. Então, bora falar, né? E esse vídeo, antes de começar o vídeo, eu quero deixar bem claro que esse vídeo não é pra ofender nenhuma igreja, nem muito menos a minha igreja, tá? Porque muita gente, às vezes, quando eu estou lá na igreja, fica perguntando, fica falando assim, como se eu tivesse jogado indireta pra igreja. Eu falei, Jesus. É lógico que na minha igreja tem todos os problemas que todas as igrejas têm. Então, eu falo aqui o que o Espírito Santo revelou ao meu coração nos meus tempos a sós com Deus, nos meus... E aí, hoje eu vim falar de um vídeo que vocês viram aí logo no início, que é a igreja que fere. Uma igreja que, ao invés de curar os doentes, ao invés de estender a mão, ao invés de ser o hospital que a gente tanto fala, tem sido uma igreja que fere, uma igreja que não busca o Senhor, uma igreja que não manifesta o amor do Senhor. A palavra de Deus nos diz
em vários lugares, né, da Bíblia, mas um dos versículos que eu mais amo, que fica em João, 1 João 4:7, fala que um dos versículos mais falados nas igrejas, é um dos versículos que mais falam sobre amor. Que uma das funções da igreja é defender o evangelho, defender a palavra de Jesus. Mas como que está sendo essa defesa? Se for de forma como a igreja de Gálatas, né, que é a palavra do Senhor, que Paulo escreve uma carta para Gálatas e fala que eles estão manifestando mais a lei do Senhor, mais os mandamentos, mas não estão manifestando amor, e o amor de Cristo, através da sua morte na cruz, através da graça, através de tudo que ele pregou. Não pode ser chamado de igreja, não pode ser chamado de pessoas que são imitadores de Cristo, não pode ser chamado de pessoas que amam a Deus. Então hoje a gente vê em várias igrejas a dificuldade de amar, a dificuldade de ter sabedoria ao falar, a dificuldade de ter sabedoria ao chegar pro irmão e ver que ele pecou, e falar com ele que ele tá no caminho errado. Eu sou discipuladora lá na minha igreja e eu sempre chego para as meninas e falo da forma mais amorosa possível, da forma que eu acho que Cristo falaria. Se elas estão erradas, eu falo, porque é o meu dever mostrar que elas estão erradas, mas nunca na frente de ninguém, nunca em momento algum, de forma que elas se sintam humilhadas, que elas se sintam feridas por mim, porque eu não fui chamada para ferir, mas para curar. Eu, como igreja, fui chamada para curar. Então, hoje a gente está vivendo esses momentos dentro da igreja, esses momentos de feridas, momentos em que as pessoas acham que têm o direito de ferir o outro. Eu sendo discipuladora delas, eu entendo que eu não tenho direito de feri-las, eu não tenho direito de manifestar a minha opinião, mas eu tenho direito de manifestar a opinião do Senhor na vida delas. Mas de nenhuma forma o Senhor vem para nos ferir. Ele vem para nos amar, ele vem para nos moldar, ele vem para mostrar quem somos através do teu amor. E eu não creio em um Deus que não ama. E eu não creio numa igreja em que manifesta apenas a sua verdade, mas não manifesta o amor de Deus. Eu digo manifesta a sua verdade entre aspas, porque a gente tem tantas verdades em tantas igrejas, tantas doutrinas, que às vezes não está dentro da palavra do Senhor. E algumas até estão, mas não, como eu disse, não adianta ter somente a lei, o mandamento do Senhor, se você não vive o amor. E é muito fácil, a gente está vivendo num momento também de vários julgamentos dentro da igreja. Então, para algumas pessoas é fácil apontar o dedo, mas é difícil caminhar com aquela pessoa até ela compreender que aquele caminho é errado para ela. Eu não vejo muita igreja, eu não vejo que tem gente que faz como a palavra do Senhor fala. Não deixe que o seu irmão esteja só, caminhe com ele. Caminhar com ele não é só lá dentro do culto, não é só naquele momento. Caminhar com ele é conhecer ele, é ser amigo dele, é ir na casa dele, é perguntar como é que ele está, é desenvolver um relacionamento, assim como você tem o dever de desenvolver um relacionamento com Cristo, você também tem um dever de ter um relacionamento com o seu irmão da igreja, principalmente aquele que você acha que pecou, né? Porque a gente sempre tem essa de olhar pro irmão e ele pecou, então a gente tem que falar com o pastor, então a gente tem que sair espalhando pra igreja que ele tá em pecado. E aí? E você tem feito o quê? A palavra de Deus diz que a gente tem que orar pelos nossos irmãos quando eles pecam. E não mais que isso. E quando ele peca contra ti, quando ele peca contra você e você está irritado com aquele irmão, você deve ir a ele e conversar com ele, manifestar o seu amor e mostrar o erro dele, sim. Mas quando ele peca contra ti, e não o pecado que você acha que está pecando nele mesmo, ou pecando contra ele mesmo, ou pecando contra a igreja, eu acho que a gente tem o dever de buscar ao Senhor de forma que demonstremos o amor. Então eu creio que está vindo momentos aí que a igreja vai deixar de ser uma igreja que fere, que vai ser uma igreja que cura, uma igreja que manifesta o seu amor, é aquela que olha nos teus olhos e diz o quanto você é amado. Uma igreja que manifesta o seu amor é aquela que não aponta o dedo, é aquela igreja que defende o amor de Cristo. Uma igreja que
que defende o amor de Cristo, uma igreja que manifesta o seu amor, é aquela que caminha com você, é aquela que te abraça e te diz: eu estou contigo, assim como Cristo está com você, você pode contar comigo, irmão. Não para te julgar, não para ter fofoca, não para saber da sua vida para espalhar para ninguém, não, para você confiar que eu sou a manifestação do amor de Deus na sua vida. E que possamos ver isso nas igrejas do nosso país, a manifestação do amor de Deus nas nossas vidas. Um beijo, é isso. Se inscreve no meu canal, vai ter muito vídeo aqui. Não sei se eu falei o que Deus queria que eu falasse, mas é isso. E o próximo vídeo eu quero ver vocês. Se inscreve no canal, curte minhas fotos nas redes sociais e é isso.